Me parece que o senso comum, assim, dos comentários que eu vi ontem, li, é de que o Grêmio tem a missão mais difícil. Vocês concordam com isso? Acho que... Pelo momento do Grêmio e pelo grupo, que seria o brasileiro em situação mais difícil, vocês concordam com isso? Eu acho que em paralelo com o Botafogo, porque assim, o Botafogo, eu acho que a sensação do torcedor botafoguense foi uma sensação positiva depois do torneio, mas muito mais pelo que os cenários que poderiam ser apresentados. Então a gente já está vendo aí o grupo do Botafogo com LDU, Júnior Barranquilla e Universitário, mas não é exatamente um grupo fácil. A gente viu a LDU, a dificuldade que o Fluminense teve contra a LDU, Barranquilla também, o Universitário é a última força do grupo, mas não é exatamente um grupo fácil para o Botafogo. Ainda acho que o Botafogo, tecnicamente, qualidade técnica de elenco, o Botafogo é o melhor do grupo. Mas tem algumas indefinições com relação à questão de treinador, que agora o Botafogo vai ter que correr, porque é importante o Botafogo ter já esse nome assegurado para o início da fase de grupos, mas não é exatamente um grupo fácil. Eu coloco ali Botafogo e Grêmio, assim, quase que em pé de igualdade a questão da dificuldade. O Botafogo que também vai ter que enfrentar altitude, vai ter distâncias longas de trajetos, de viagens, não é fácil. Mas, assim, é mais positivo do que os cenários que eram possíveis de ser apresentados pelo fato do Botafogo estar no pote 4. Ok, vamos aos adversários então, falar do momento das equipes que Botafogo vai enfrentar na sua chave. Ô Léo, quais são os perigos técnicos que aguardam o Botafogo nesse grupo D? A LDU, né, Rizek? Sem dúvida, a LDU é o grande perigo para o Botafogo nesse grupo, o atual campeã da Sul-Americana. Inclusive foi o título da LDU que acabou abrindo espaço para o Barcelona de Guayaquil chegar a essa Libertadores, porque com exceção de Brasil e Argentina, todos os outros países têm apenas 2 vagas, né, fixas. As outras vão todas para aquela pré-Libertadores. E aí, como a LDU acabou ganhando a Sul-Americana, puxou o Barcelona. Então, a LDU é o grande adversário. O Universitário, ele vive um bom momento no futebol peruano. Hoje são 2 forças. É o Universitário do Peru e o Sporting Cristal, treinado pelo brasileiro Anderson Moreira. São os 2 grandes rivais, né? O Aliança Lima está muito para baixo. O Universitário está numa boa sequência lá, está bem no campeonato peruano. Tem o Andy Polo, que já é um jogador que a gente já viu na Libertadores passada, na Libertadores passada, que é um jogador que é muito talentoso. Tem o Edson Flores, que também é um jogador na Libertadores, não, perdão, na Sul-Americana, que é um jogador muito talentoso. Então, ela pode oferecer, principalmente naquele clima que a gente conversava antes sobre o ambiente, porque a torcida do Universitário é uma das mais fanáticas, como são os peruanos com relação ao futebol. Vide o que eles fazem quando a seleção peruana joga. Então, assim, o Universitário ele pode complicar muito, principalmente no jogo lá em Lima. Então, Universitário e LDU podem oferecer essa resistência. Já o quarto participante do grupo, o Júnior Barranquilla, sim, ele vem muito pelo que ele fez na final do Campeonato Colombiano ano passado, quando ele ganhou na reta final de 2023. Né? Tem alguns jogadores históricos aí, como é o caso, por exemplo, do Carlos Bacca, mas já são jogadores um pouco mais rodados, um pouco mais velhinhos, mais experientes. Então, acho que o Botafogo vai ter uma parada muito difícil quando jogar lá em Barranquilla, mas também não vai ter nenhuma altitude, vai jogar no nível do mar, vai ser uma coisa que não tenha nenhum elemento extra complicando a vida do Botafogo. Para o Botafogo, que podia cair em qualquer grupo da morte, cair nesse grupo onde tem a LDU como a principal referência técnica, junto com o próprio Botafogo, acho que foi bem lucrativo. Sibila, meu velho, e o Botafogo anunciou um jogador paraguaio que já defendeu 3 clubes argentinos, né? O Racing, o São Lourenço e o Boca. Acho que os alvinegros estão ansiosos por saber. Foi uma boa contratação? Ele agrega aqui para o futebol brasileiro, na sua opinião? E depois comente o que você quiser sobre a chave também. O Oscar Romero ele teve boas passagens, principalmente pelo Racing e pelo Boca Juniors no futebol argentino. O irmão do Ángel Romero estava presente ontem aqui nessa cerimônia do sorteio da Conmebol Sul-Americana e Conmebol Libertadores, e foi anunciado ontem mesmo. O Marcelo Braga, nosso colega do GE. Globo, até gravou o momento em que ele recebia uma camiseta do Botafogo com o número 7, aí ele olha para o número 7 e fala assim, essa daqui já me explicaram que é uma camiseta pesada. É um canhotinho, um camisa 10 tradicional, agora no futebol argentino ele ficou marcado por momentos de altos e baixos, de momentos em que parecia que ele estava um pouco desinteressado em relação ao futebol mesmo.
não contribuindo com o time como ele poderia tecnicamente contribuir. Então temos que ver como que vai chegar o Oscar Romero em termos de cabeça para esse desafio de atuar pela primeira vez no futebol brasileiro. Ele que disse que teve boas referências do irmão Ángel para jogar no futebol brasileiro. Como eu disse, ele teve boas passagens no Racing e no Boca Juniors. A passagem pelo São Lourenço foi muito conturbada quando ele e o Ángel Romero, os dois, estiveram juntos no São Lourenço, mas é um jogador que pode agregar um camisa 10 típico. Essa é a função dele, aquele engante, apesar de não ser argentino, ser paraguaio, mas aquele jogador, aquele engante de bom passe, de bom chute de média distância, de cobranças de falta. O que eu ia comentar sobre o Botafogo, ontem eu conversei 2 vezes com o Tairo Arruda, o CEO do Botafogo, e a primeira vez que eu bati um papo com ele era aquela questão. Eu li uns grupos da morte que poderiam sair para o Botafogo, um deles tinha River, Atlético Mineiro e Botafogo, no outro era um grupo muito parecido com esse grupo que o Palmeiras acabou caindo, e aí quando termina o sorteio ele fala para mim, dentro do que a gente estava imaginando, até que estamos tranquilos, né? Estávamos esperando algo pior. Tem 2 pontos esse grupo do Botafogo. O primeiro, todos têm viagens longas. Tem a viagem para Lima, tem a viagem para Quito e a viagem para Barranquilha, ali para o norte da América do Sul. E para Barranquilha, se não for fretado, tem que fazer a escala em Bogotá. Em relação ao universitário que o Léo estava falando, claro, entra ano, sai ano, as coisas vão mudando. Mas eu fico com uma fotografia recente do futebol peruano, que de 2020 a 2022, em 36 jogos na fase de grupos, os peruanos venceram apenas 3 partidas. Aí no ano passado o Sport Cristal conseguiu melhorar esse rendimento dos times peruanos, mas a gente tem que ver como que vai ser, porque os times peruanos nos últimos anos, eles se apresentaram muito frágeis na Copa Libertadores. E o Botafogo vai ser o único time brasileiro, por ter vindo do pote 4, que vai estrear em casa, e a tabela pode ajudar o Botafogo a já definir a classificação no início da competição, porque nas 4 primeiras rodadas o Botafogo fará 3 jogos no Newton Santos. Então pode ser que aí o Botafogo já consiga encaminhar a sua classificação. É uma tabela diferente dos outros times brasileiros, já que os outros times brasileiros estavam no pote 1 ou no pote 2 e por isso vão estrear todos fora de casa. E além do Oscar Romero, o Botafogo vai ter outros 2 grandes reforços, né? O Jefinho e o Luiz Henrique, que para a Libertadores já estão em fase de transição e para a Libertadores já vão estar à disposição. Muda bastante a cara do elenco do Botafogo. E essa informação do Sibila, de jogar em casa, eu acho que é fundamental para o Botafogo. Fundamental, porque o Botafogo tem sofrido com a questão psicológica e mental, a Libertadores vai exigir isso, então poder fazer a pontuação dentro de casa e encaminhar uma classificação seria incrível. Daqui a pouco a gente vai fazer uma tier list opinando qual é o tamanho do protagonismo dos times brasileiros, né? Os 3 debatedores aqui vão colocar nas prateleiras. Se eles são candidatíssimos, se eles correm por fora, se eles entram numa categoria como assim, um candidato normal ao título. Eu opino assim de antemão que eu acho que os 7 brasileiros têm condições de sonhar com o título. Botafogo, Grêmio, os times que são hoje traçados como os que pegaram grupos mais difíceis, que vêm de um momento mais delicado, tecnicamente falando. Obviamente que não vou nem colocar Palmeiras e Flamengo, que é uma obviedade afirmar que eles são candidatos. Fluminense é o atual campeão, mas acho que todos têm chance. São Paulo, vejo todos os times com chance, mas daqui a pouquinho essa tier list. Por isso que eu disse Adoramos tier list. Por isso que eu disse no início do programa, que é uma possibilidade real, não é exagero nenhum, a gente imaginar nos 7 brasileiros avançando para as oitavas de final. Eu vou além, eu acho que é um dever técnico. Dever. Assim como é nosso dever respeitar e estudar os times, né? Não é tratar assim, já passaram todos. É um dever dos times nossos, estudar, respeitar. Eu acho que é um dever técnico de todos os times brasileiros passar em primeiro ou segundo. É a visão que eu tenho quando eu vi o sorteio. Falei, cara, todos têm ali o dever técnico, inclusive o Grêmio, que tem a dificuldade de enfrentar uma altitude, mas é assim que eu vejo, pela diferença de orçamento mesmo e pelo histórico recente de como os times brasileiros vêm dominando a competição. E o Botafogo, hein? Que o Botafogo, por tudo que podia acontecer na vida do Botafogo no sorteio, olha, caiu como uma luva. Birner, Botafogo passa fácil, passa de fase, pega a Sula. Então, sou sempre um pouco comedido, tá? Porque o Botafogo ainda não tem técnico. Isso. Mas tem então, um time. Tem um timaço, assim, para passar de fase. Outro timaço, que sobra. Time Botafogo, do meio campo pra frente tem um time muito forte. Tem um grupo muito bom, ainda nem entrou em campo isso aí, né? Então, por isso que eu vou ser comedido e vou dizer que passa de fase, porque individualmente é muito superior aos outros. Se vier um técnico encaixar um bom trabalho, aí passa sobrando.
Então, mas peraí, se vier agora... Por enquanto passa de fase. Passa de o fase. comedido é por isso. LDU não é favorito no grupo? É o Botafogo, você acha? Acho Botafogo. Botafogo. Vai lá, Bobo. Vai repetir o que aconteceu na última Sul-Americana. LDU e Botafogo ficam ali empatados. A LDU em primeiro nos critérios de desempate. Então passa a LDU em primeiro, Botafogo passa em segundo. Então passa de fase. Só uma curiosidade, sei que a gente já passou por isso. Peñarol, 5 jogos do Campeonato Uruguaio, 5 vitórias, 100% 12 gols aproveitamento. feitos, 2 gols tomados. É isso aí. Sobrando. O Botafogo é o único brasileiro que estreia em casa. Todos vão jogar fora. Porque nesse Ele é o pote pote 4 e o pote 4 Exatamente. está em casa. Exatamente. Zé Elias, e o Pro Botafogo? pote 2. Passa de fase. Passa de fase. Então já deu passa de fase. Quer Cara, esse dar passar o seu de fase voto? vai encher ali, viu? Tô falando aí, ó. Não, vai tem um ficar pessoal que passa desequilibrado fácil, isso hein? aí. Tem um pessoal que passa fácil, hein? Pode colocar o próximo aí, passa fácil. Galo e Botafogo. Quero ver, Então, se já... você, quero ver se você vou ser pachecos ou vou ser realista. Vamos lá. Pacheco? É. É pachequice dizer que o Flamengo passa fácil? Não, o Flamengo passa muito fácil. Não fácil, muito fácil.